24º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental abordando as mudanças climáticas. Estamos recebendo nesse momento o professor Paulo Artacho, que é professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e que ministrou a sua palestra com o tema As Mudanças Climáticas, Elementos Científicos e Possíveis Respostas de Políticas Públicas. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite para poder falar com a nossa audiência do Planeta Verde. Eu gostaria de perguntar inicialmente sobre as mudanças climáticas. Se o senhor pudesse caracterizar para o nosso público. Olha, as mudanças climáticas, o clima do planeta sempre variou ao longo dos 4,6 bilhões de anos de vida do nosso planeta. Sempre teve altos e baixos, temperatura aumentou, diminuiu, causado principalmente por forçantes, como a gente chama, geofísicas, né? Distância entre a Terra e o Sol, vulcanismo e coisas desse tipo. Mas nos últimos 150 anos entramos com um novo ingrediente nessa receitinha, que é a ação do homem. Então, o homem está mudando a composição da atmosfera através da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento, e essa mudança na composição da atmosfera está fazendo com que a temperatura do planeta esteja aumentando rapidamente. Já aumentou cerca de 1,25 graus centígrados nos últimos 100 anos, e nós estamos indo para um aumento ainda mais significativo, e hoje a ciência tem muito claro de que esse aumento é causado pelas ações humanas. Vivemos a era do antropoceno. Nós estamos vivendo a era onde nós, seres humanos, adquirimos uma característica única de mudar a composição da atmosfera e, com isso, mudar o clima do nosso planeta. Bom, professor, e com relação às vulnerabilidades, gostaria que o senhor pudesse abordar um pouco para a nossa audiência. Olha, nós temos várias vulnerabilidades importantes no Brasil. Por exemplo, uma delas nas grandes centros urbanos, né? Veja, a cidade de São Paulo tem 7 milhões de automóveis e tem uma rede de drenagem muito limitada, desenhada na década de 50. A cidade de São Paulo não está preparada para, por exemplo, grandes eventos climáticos como grandes inundações, e isso traz um transtorno enorme para a cidade. No Rio de Janeiro, essas chuvas mais fortes que estão ocorrendo com frequência muito mais alta do que há 20, 30 anos atrás, fazem deslizamento de terra e causam uma série de prejuízos. Isso são fenômenos que estão ocorrendo em todo o Brasil, em todas as grandes áreas urbanas. Agora, além disso, o Brasil tem uma extensa área costeira e o aumento do nível do mar está aumentando a erosão em várias regiões do nosso Brasil, como por exemplo em Recife, que é o caso mais visível, onde o aumento da erosão está já prejudicando a infraestrutura das estradas do litoral pernambucano. Acho que podemos falar também da Amazônia, né, professor? Isso, no caso da Amazônia, nós temos vulnerabilidades importantes, porque a Amazônia depende muito fortemente do ciclo hidrológico, ou seja, do regime de chuvas. Então nós estamos observando um aumento na intensidade, na frequência das grandes secas. Nós estamos, por outro lado, durante a estação das chuvas, observando um aumento da frequência das inundações, que trazem impactos socioambientais enormes para toda a população ribeirinha da região amazônica. Bom, professor, uma questão que nós temos que debater conjuntamente com as mudanças climáticas são as questões das desigualdades, no plural. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma abordagem, porque, afinal de contas, o consumo... Nós temos os nossos amigos europeus, africanos e nós, aqui americanos, há uma disparidade muito grande no consumo e isso, evidentemente, tem um impacto e precisa ser debatido. Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem com relação às desigualdades. É uma questão muito importante, que hoje nós temos 7,7 bilhões de pessoas no planeta, mas essas pessoas têm um nível de consumo e um nível de renda extremamente desigual. Nós temos, por exemplo, na Índia, 400 milhões de pessoas que não têm sequer acesso à eletricidade. Na África, nós temos 2 bilhões de pessoas que basicamente estão fora da sociedade de consumo. Quando essas pessoas tiverem um leve aumento de renda, né, a primeira coisa que essas pessoas vão fazer é, primeiro, começar a comer mais carne, né, ter uma dieta de maior proteína, e vão querer ter um mínimo de nível de consumo, como um forno de micro-ondas, um carrinho na garagem, etc. e tal, e basicamente não há recursos naturais no planeta para sustentar esse consumo se
os países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, por exemplo, não diminuírem drasticamente o uso de recursos naturais do nosso planeta, que são finitos. Então, esta batalha é uma batalha extremamente importante e ela vai ter muito a ver com a estabilidade do sistema político que nós vamos construir ao longo das próximas décadas. E quais são os nossos desafios? Aí eu falo enquanto cidadão, mas também pensando em nível global. Os nossos desafios, o principal desafio é reduzir o mais rápido possível a queima de combustíveis fósseis, construir uma sociedade com uma economia de baixo carbono, como nós chamamos, onde as atividades econômicas continuam como elas têm hoje, mas com um uso mais racional e mais inteligente dos recursos naturais do nosso planeta. Isso é possível, existe tecnologia para fazer isso. Por exemplo, pegamos o setor automobilístico, né? Existem automóveis hoje que têm basicamente consumo zero de gases de efeito estufa e alguns carros híbridos que são 5 ou 6 vezes mais eficientes do que os automóveis que dominam hoje no mercado. Então já existe tecnologia para construirmos uma sociedade muito mais inteligente no uso dos recursos naturais do nosso planeta, mas para implementar essas novas tecnologias precisamos de políticas públicas e precisamos de uns sistemas jurídicos nacionais e internacionais que sustentem um desenvolvimento sustentável para o nosso planeta. Perfeito. Professor, por último, nós somos uma entidade científica, acadêmica, o Instituto Direito por um Planeta Verde, temos aí estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, juristas. Eu gostaria que o senhor pudesse dar indicações para quem quer se aprofundar nas discussões sobre as mudanças climáticas, publicações, livros, sites, o que o senhor achar que é mais importante para aprofundar. Há um número enorme de publicações em todos os níveis, até no nível científico mais difícil de leitura, até níveis mais simples de leitura, né? Que atinge tanto até crianças, digamos assim, até pessoas com um nível de conhecimento científico muito alto. Alguns dos sites principais é o INPE, por exemplo, aqui no Brasil tem sites, tem informações muito interessantes. Várias organizações não governamentais, como por exemplo o Instituto de Pesquisas da Amazônia, o IPAM, tem um conjunto enorme de informações, cartilhas para crianças, por exemplo, sobre como continuar desenvolvendo a floresta amazônica sem destruí-la. Então, documentos bem pensados, bem embasados, construído com as comunidades locais, que mostram claramente que é possível ter desenvolvimento econômico sem destruir, no caso, a floresta amazônica, por exemplo. Então, eu recomendaria a pesquisa atrás de organizações não governamentais, que em geral tem material muito acessível para o público em geral. E para o público mais científico, os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, são todos disponíveis gratuitamente na rede e eles são documentos muito densos, mas documentos que contêm uma infinidade de informações para nós construirmos uma nova sociedade que seja sustentável a médio e longo prazo. Professor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado e fica o convite a você para que possa acompanhar as entrevistas que realizamos aqui no 24º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.